apertou, quando tiver esse trenzinho aqui, é porque tá gravando, entendeu? Pega outro negócio desse lá também. Bom, tá dando para ouvir agora, beleza, gente? Aqui tá bom. Foi a internet mesmo. Tá bom. Bom, vamos lá. Então, eu estava falando a questão aqui da doação, certo? A doação, ela é um contrato, então ela é um negócio jurídico. Cuidado com as características da doação, porque ele é um contrato bilateral quanto às partes. Ele é um negócio jurídico bilateral na sua origem, porque ele envolve duas partes. Essas partes recebem o nome de doador, que é quem vai doar, e o donatário, que é quem vai receber. Portanto, como é um negócio jurídico, um contrato, ele requer duas fases. A primeira fase é a proposta, que é feita pelo proponente, o doador, e a segunda fase é a aceitação. Ou seja, a doação, se não houver aceitação, ela não se torna um contrato perfeito e acabado. Então, não sei se vocês lembram, o contrato perfeito e acabado é aquele que tem a fase da proposta e a fase da aceitação, certo? Outro detalhe, a doação, para ela existir, eu tenho que entregar o objeto. Não basta eu falar, eu vou te dar alguma coisa se eu não entregar esse objeto, tá? Então, a entrega desse objeto, ela é essencial para ocorrer a doação. Caso contrário, não haveria de se falar em doação. Mas, enfim, como doação, eu tenho que ter essa aceitação. O que acontece é que essa aceitação, ela pode ser expressa, tácita ou presumida. A aceitação expressa é aquela que se manifesta. No caso da doação, quando alguém te dá um presente, imagina que o namorado te dá a aliança e você põe a aliança no dedo. A partir do momento que você pôs aquela aliança no dedo, você aceitou aquele compromisso com ele, certo? Houve aí uma aceitação. Cuidado, não foi uma aceitação tácita, não. Essa é uma aceitação expressa, porque você manifestou. Então, imagina que seja uma aliança de compromisso. Dentro do direito brasileiro, o compromisso, nós vivemos em uma sociedade que é monogâmica. E a partir do momento que você aceita o compromisso, colocou a aliança no dedo, essa aceitação nem tácita foi, ela foi expressa. E se você trair essa pessoa, juridicamente, essa pessoa, por força da nossa estrutura constitucional que fala da monogamia, essa pessoa teria direito de entrar com ação contra você por traição, cobrando aí danos morais em razão disso, tá? Agora, o que é a doação especificamente tácita? É o caso em que a pessoa fica em silêncio. E aí, realmente, aplica-se o que a lei fala, que quem cala, consente. Então, alguém te dá, por exemplo, fala assim, fulano, eu vou colocar um dinheiro na sua conta, viu? Aí você fala assim, não, eu não quero não e tal. Aí a pessoa pega e fala, não, eu já depositei. E aí você não fala nada, nem que não e nem devolve. Então, a partir do momento que ela depositou e você não manifestou recusa, significa que você aceitou. A doação presumida, ela existe no caso do nascituro, tá? O nascituro
a criança que está em formação no ventre materno, né? Então, ele ainda está em formação, ele não pode ser considerado pessoa, porque para ser considerado pessoa tem que nascer com vida. Então, enquanto ele está no útero, ele é chamado de nascituro. Então, o nascituro, a doação, a aceitação dele seria presumida por quê? Porque não tem como manifestar vontade, ele nem nasceu, nem pessoa ele é, certo? Então, se eu dou alguma coisa para um nascituro, ele não tem necessidade de aceitar. Aí, no futuro, obviamente, ele pode, depois de uma determinada idade, até recusar essa doação. É muito comum fazer abrir poupança quando a mulher está grávida. Alguém fala assim, não, vou abrir poupança para o bebê, já vou começar a colocar esse dinheiro aí. Então, o que você tem aí é uma doação presumida. Se ela é para o bebê que nem nasceu, ela é uma doação presumida, porque não precisaria da aceitação dele. Só tem um detalhe, cuidado com essa observação que eu vou fazer aqui. Como eu estou falando aqui da escada pontiana, os negócios jurídicos, no primeiro degrau tem que ter vontade, tá? Como que eu vou falar, então, dessa questão da doação, no caso da aceitação, ser presumida para o nascituro, porque não depende da vontade dele, ele nem existe, não tem vontade. Como que esse negócio vai existir? É o seguinte, no caso da doação, o doador, necessariamente por força de lei, ele tem que ser capaz, ele tem que ter capacidade. Ele não pode se enquadrar no artigo 3º do Código Civil, certo? E muito menos no artigo 4º, se ele não estiver assistido. Agora, o donatário não precisa ter capacidade. Se o donatário for incapaz ou sequer nasceu, que é o caso que eu estou falando do nascituro, essa doação é válida se ela for pura. Cuidado com essa expressão, pura. Então, retomando aí nossa apostila. Natureza jurídica da doação é um contrato. Características. É um contrato, em regra, gratuito. Quando ele é gratuito, ele é chamado de pura, porque ela não impõe ônus nenhum para quem está recebendo, que é o donatário. Unilateral é quando ela é gratuita sem ônus nenhum, certo? Aí eu estou usando a expressão unilateralidade quanto ao ônus, quanto ao encargo, e não quanto às partes. Lembra que na origem, todo contrato, como é a doação, ele é bilateral, porque ele envolve duas partes. Na nossa matéria, doador e donatário. Bom, voltando ao termo da expressão pura. Por quê? Lá no finalzinho desse parágrafo, ele fala que a doação ela pode ser onerosa. Então, eu não tenho só doação gratuita, eu tenho também onerosa. Se ela for totalmente gratuita, todo negócio gratuito, ele é unilateral, porque ele põe ônus apenas uma das partes. Agora, cuidado com essa expressão onerosa nessa matéria. A doação, quando ela é onerosa, ela não é onerosa quanto à contraprestação. Cuidado com as expressões no direito, porque elas têm um sentido jurídico. Contraprestação é aquilo que eu pago para ter. A compra e venda, ela é um negócio jurídico bilateral, oneroso, no sentido de ter contraprestação. Ou seja, eu quero comprar uma mesa, eu vou pagar para ter a mesa, certo? Na doação, essa onerosidade não está na contraprestação. Essa onerosidade está no encargo. Voltando à nossa escada pontiana. No 3º degrau da escada pontiana, o que é que eu tenho aí? Condição, que são as cláusulas para essa doação funcionar. O termo, que é a data de início dessa doação. E o encargo. Eu só tenho encargo, gente, em negócio jurídico gratuito. Não existe encargo em negócio jurídico oneroso com contraprestação pecuniário. Então, veja bem, onde que eu vou ter encargo? Onde é possível estabelecer encargo?
em doação, em testamento, tá? Em cessão de direitos gratuito, eu não tenho como ter encargo em outra situação jurídica, entendeu? Por isso que a doação, cuidado com isso, com essa questão. Por exemplo, eu posso perguntar para vocês, ou cair na prova, se o encargo na doação, aliás, se a onerosidade na doação, ela é relacionada à contraprestação. Não é. A onerosidade, ela é relacionada ao encargo. Por exemplo, eu pego e falo que vou doar uma fazenda. Eu vou dar o exemplo do livro do Pablo Stoso Gagliano, que eu indiquei aí para vocês lerem, tá? Não é essas páginas, são outras que vai ser da próxima aula, que eu vou indicar já no início da aula, as páginas desse livro que vai estar falando o que eu estou falando aqui. Ou seja, o que eu estiver repetindo aqui, eu já vou indicar as páginas para a aula que vem vocês revisarem o que eu falei aqui pela leitura da obra. Então, vamos lá. O exemplo que o Pablo Stoso dá. Imagina que eu dou uma fazenda para alguém para que ele pague uma pensão para outra. Eu viro pro meu... Eu tenho um sobrinho, falo assim, olha, eu vou te doar uma fazenda, mas eu só vou te doar essa fazenda se você der uma pensão todo mês para o seu avô. Até quando ele morrer. Pergunto, ele está pagando para usar a fazenda? Ele não está pagando. Se ele pagar, se eu cobrar alguma coisa para ele poder usar a fazenda, isso aí é contraprestação. Aí eu mudo a natureza do contrato. Ele deixa de ser doação, passa a ser ou compra e venda ou locação, certo? Porque para ser doação, eu não posso cobrar uma contraprestação. Olha o nome, gente, contraprestação. Eu cobro para ele poder usar. Na doação, ele não é vinculado ao objeto. Então, pergunta, professora, como é que eu vou saber que não é contraprestação? Como que eu vou diferenciar o encargo da contraprestação? O encargo não volta para o objeto, ele volta para outro objeto. Ele não volta para o objeto doado, certo? Então, vamos lá. Qual é o objeto aqui que está sendo doado? A fazenda, certo? Eu estou pedindo para ele, vou dar a fazenda para ele pegar esse dinheiro e voltar para a fazenda, ou esse valor que ele vai dar é para outro objeto? Eu vou usar a palavra infeliz objeto, mas é para outro destino, que é a pessoa, o avô dele, é para outro destino. Isso é encargo, isso não é contraprestação, certo? A contraprestação seria se ele tivesse voltado para o mesmo objeto. Então, pergunta, contraprestação é a mesma coisa que encargo? Não é. Os dois levam a um negócio oneroso? Sim. Os dois são chamados de oneroso. Então, voltando às características, eu tenho dois tipos de doação. Ou a doação pura, em que ela não impõe encargo nenhum à parte que está recebendo, ou a doação é onerosa. Eu posso doar alguma coisa a alguém com um encargo. Por exemplo, eu tenho um sobrinho que está fazendo odontologia. Aí eu viro para ele e falo assim, olha, quando você se formar, eu vou montar um consultório para você, mas para você trabalhar. Não é para você botar ninguém lá para trabalhar, nem alugar, nem nada. É para você trabalhar. E aí eu coloco isso no contrato dessa doação. Ou seja, eu impus a ele um encargo. Eu vou doar para você, mas para você trabalhar. Se você der um destino diferente disso aí, eu tenho como cancelar essa doação, certo? E aí nós vamos chegar num detalhe. Vou agora... Professora, Oi? Isso acontece no poder público, né? Tipo assim, eles doam uma área, por exemplo, para alguém explorar, certo? Na área pública. Aí, só que aí eles pedem em troca que a pessoa que pegou aquela área faça algumas benfeitorias na área, por exemplo, certo? É uma doação onerosa, certo? Certo. Ele recebeu de graça, não pagou nada, só que ele tem que manter aquele local. Sim, aqui no DAE é isso que acontece. Empresários não compram lotes para construir suas empresas, não. Isso aí é tudo dentro da matéria de direitos reais. O Estado ou o município, no caso DAE é do Estado, né?
fazer o fomento, né, trazer economia, ele faz o quê? Ele oferece a área para construir a empresa. Esse é o encargo. Eu te ofereço a área, mas é para essa empresa. E aí você não compra a área. Só que tem um detalhe: no dia que você sair, todo aquele patrimônio volta para o Estado. Ele, inclusive, com a construção, com tudo que está lá. Né? Então, assim, é um excelente negócio para as empresas não ter que comprar um terreno que não sei quantos milhões seria um terreno desse. Só que ela tem esse fim. Vou dar outro exemplo de encargo aqui para a gente misturar essa matéria para vocês entenderem. Quem tem bolsa, por exemplo, imagina que você tem uma bolsa da OVG. Nem sei se está tendo essas bolsas mais, né? Olha o que a OVG te impõe. Ela vai pagar a sua faculdade. Ora, se ela está pagando sua faculdade, isso é doação. Mas por aí, ela está te doando um valor. Então, ela fala assim, não, olha, você vai pagar por mês, por exemplo, a faculdade é 1.200, você vai pagar por mês 300. Por quê? O resto, o governo está te dando de presente, ele está doando o dinheiro. Só que para você ter direito à bolsa, tem uma série de requisitos. E uma das situações que ele coloca lá é nota. Você tem que ter um tanto de nota por semestre. Você tem casos que presta serviços sociais, você tem que não sei quantas vezes doar sangue, tem uma série de requisitos. Isso tudo é encargo. Ou seja, ela não está cobrando sobre o mesmo bem, que é o dinheiro que ela te deu. Porque se for sobre o mesmo bem, isso é contraprestação. Ela está te impondo um ônus que vai refletir em outras situações. Doar sangue, que é para uma pessoa, o banco de sangue, a sua nota, que vai refletir para você mesmo, que você vai ter que estudar. Por isso que o encargo, gente, só existe negócio de lixo gratuito, certo? Agora, nós temos várias situações. Nesse caso aí que eu dei, quem tem a bolsa da OVG, vamos visualizar o contrato aqui, na escada pontiana da doação. Quem é o doador? O governo. Quem é o donatário? Você. A partir do momento que você é donatário, quando você aceitou. Nesse caso, a aceitação tem que ser expressa. Dentro desse contrato interessante da OVG, vamos lá na escada pontiana, ele tem uma série de condições. Condição, requisitos, né? Por exemplo, são as cláusulas. A sua renda, o grupo familiar, enfim, uma série de requisitos para você se enquadrar no perfil para conseguir essa bolsa. Tem um encargo, você tem que ter uma média, tem que conseguir uma nota e ter um termo. Ela vai ficar pagando isso para você pro resto da vida? Não. Então, você tem um prazo de fazer esse curso. Imagine que você resolva parar o curso um ano e depois retoma o curso. Azar, é o tempo regular do curso. Esse é o termo, é o dia do início da doação e o dia do fim dessa doação, certo? Interessante que essa condição dessa doação da OVG, ela é uma condição resolutiva. Por quê? Ela resolve o direito. No dia que você terminar o curso, resolveu. Ela não continua te pagando mais esse valor. Acabou o vínculo dela com você e você com ela, certo? Bom, então, a doação é um negócio, tá? Tem que ter vontade. Voltando à questão do primeiro degrau da escada pontiana, que é essa questão aí da vontade. Essa vontade, gente, ela tem que ser uma vontade, então, expressa, que é no caso da bolsa da OVG que você assina, expressa, no caso de você que aceita a aliança de compromisso e colocou no dedo, você nem precisa falar, eu aceito. Colocou no dedo, expressamente você aceitou, que são os casos, por exemplo, o casal tá namorando, aí o cara dá um presente para a menina. Aí ela tá usando o presente. Aí quando ele quer terminar, ele quer o dinheiro, o presente de volta. Não, meu filho, isso foi doação. Se ela usou, ela aceitou. E esse é um contrato perfeito e acabado. Isso aí, inclusive, é uma polêmica nos casamentos. Demais. Divórcio. O que mais pega é questão de doação. Olha o que acontece. O casal tá junto e o cara começa a dar joias para a mulher. Aí um colar de 300 mil, um brinco com anel de 250 mil e vai indo.
Aí, no final, só de joias que ela tem ao longo desse casamento, foi 15 anos, ela tem lá uns 2 milhões só de joias. E aí ele quer se separar, né? E ele só tem, na verdade, um apartamento que imagina que ele quebrou na empresa e o que sobrou foi um apartamento e um carro. Aí o que ele quer depois? Ele quer as joias. Aí, é aí que a briga vem. Aí ele vai vir com essa questão. Não, as joias foi um investimento que eu fiz. Eu comprei joias para guardar. Qual é a defesa dela? Provar que ela usou as joias. Que aí, se ela usou, houve aceitação expressa, que é o presente. Esse é o problema. No direito de família, provar que aquelas joias não foi investimento. Gente, pessoal, no direito de família, em questão de doação aqui, as mulheres ficam morrendo de raiva, porque até aquelas bachelas de prata que compra de casamento, a mulher Dia das Mães ganha o quê? Panela, né? Tem gente que eu, pelo amor de Deus, da panela Dia das Mães, por fim, aí é a sacanagem. Mas tem gente que dá aquelas bachelas de prata, jogo de talher de prata, e a mulher tá lá feliz. Além de receber no Dia das Mães, isso aí, né? Aí ela guarda, aí no dia que vai divorciar, além do chifre que ela leva, né? Aí o cara quer divorciar, ele quer dividir tudo isso falando que é investimento. Então, como que ela tem que alegar? Não, filho, isso aqui foi uma doação, você me deu no Dia das Mães seu filho do arrego, e agora você quer compartilhar isso como patrimônio do casal. E eu tenho provas. Isso é tão interessante que na justiça, a prova que a gente junta é ela usando foto de família, ela usando aquele talher lá fazendo comida e usando, tem que provar que usou. Daí, essa é de forma expressa. Essa é de forma expressa. Tá? Se fosse de forma tácita, teria que ser assinado. De forma tácita é o silêncio. Não falou nada, presumo que aceitou. Por exemplo, você tem um colega, aí simplesmente você deixa na mesa do seu colega um chocolate. Deixa o chocolate lá. Aí ele não come, não fala nada. E o chocolate está lá. Qual que é a forma de manifestar que ele aceitou o chocolate? Seria comer o chocolate, né? Mas ele pega o chocolate e guarda. Tacitamente ele aceitou. Se ele comeu o chocolate, é expressa. Expressa, ele manifestou. Porque tem a ver com... Lembra do objeto principal e acessório? Qual é a natureza jurídica do chocolate? Comida. Então, para provar que ele aceitou, ele tem que comer. A princípio. Sim. Mas se ele pegou e guardou e ficou em silêncio, tacitamente ele aceitou aquilo ali. Professora. A tácita e a presumida são a mesma coisa? Não. Detalhe. Presumida você só tem no nascituro. Então, já te adiantei a pergunta. Tá. Só tem o presumido. Por quê? Tanto na tácita como na expressa, eu tenho a pessoa. E pessoa no direito civil tem que nascer com vida. Nascitura é pessoa? Não, ele não nasceu. Então, como é que ele aceitou? Presume que ele aceitou. Ele não tem como aceitar, ele não nasceu. Então, eu só tenho expressa e tácita depois que nasce. Não nasceu, é presumida. E lembrando que, voltando aqui na vontade, o doador, ele tem que ser capaz. Ele tem que ter vontade. O donatário, que é quem recebe, ele pode ser capaz, incapaz ou nem nascer, que é o nascituro. Então, essa vontade aqui é que no donatário permite que ela seja expressa, tácita ou presumida. Presumida só para os nascituros. Mais alguém? E no caso de que ele não nasça, o doador pode retirar a doação, anular ela. Boa pergunta. Gente, para ter doação, não é um negócio jurídico? Se é um negócio jurídico, se eu estou doando, é uma proposta. A proposta vincula o quê? O proponente. Certo? Uhum. Se a proposta vincula o proponente, o nascituro não precisa aceitar expressamente, mas presumo que ele aceitou, se eu doei, eu posso arrepender depois? O que você acha? No caso de que ele não venha a nascer? Ah, sim. Que aí você vai estar... se ele não vier a nascer, sim. Se ele não vier a nascer... Porque daí você vai estar doando para ninguém, né? Exatamente. Mas se ele nascer ou não nascer e logo depois eu arrependo,
Por exemplo, quando você fala não nasceu, eu entendi que não tinha nascido ainda. Imagina, eu doei... Não, é se ocorrer tipo um aborto, ou Entendi. então ele morrer logo depois do parto, sabe? Entendi. Mas, por exemplo, a menina tá grávida de 3 meses, eu dou um lote. Aí lá no 5º mês eu arrependo, já que não nasceu mesmo, eu volto de atrás. Não pode voltar atrás, não. Por causa do propósito. E outra observação importante, gente, aqui, só para eu fechar meu raciocínio. A doação, quando ela é feita para incapaz e para o nascituro, ela pode ser onerosa? O que vocês acham? Usa o raciocínio aí. Tanto faz. Tanto posso fazer onerosa como gratuita ou só pode ser gratuita? O que vocês acham? Eu acho que pode ser onerosa, sim. O que é onerosa? Eu imponho o que para a parte? O encargo. O encargo. Eu posso impor encargo para um incapaz ou para um nascituro? Não. 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 Como que eu vou impor um encargo para uma pessoa que não tem é incapaz ou para alguém que nem nasceu? Resumindo, se eu quiser... Não pode ser onerosa. Exatamente. Se eu quiser fazer uma doação para um incapaz ou para um nascituro, eu posso fazer, mas ela tem que ser... Qual que é o contrário de onerosa? Qual que é o nome? Gratuita ou pura? Pura. É. Então, eu posso fazer doação para incapaz ou para nascituro, desde que ela seja pura. Ela não impõe ônus nenhum para quem está recebendo, não impõe encargo nenhum para quem está recebendo. Certo? E a doação se desfaz caso ele morra em seguida do nascimento. Aí é o seguinte, o donatário, se ele morrer antes do doador, né? Você está falando, é isso? Sim, no caso do nascituro. Isso. Não só no caso do nascituro. Qualquer caso, a regra geral é que se o donatário falece antes do doador, existe uma cláusula geral. O patrimônio reverte em favor do doador. Essa é uma cláusula geral, por força de lei. Tá. Mas, como o contrato é lei entre as partes, eu posso abrir mão dessa cláusula, mas nós vamos chegar lá ainda. Deu para entender esse início aqui, gente? Deu sim. Sim. Tá. Então, nós vamos para o requisito, que eu vou ler um artigo aqui, tá? Fechando esse início aqui, ó. Requisitos. Parece simples, né? Olha só, que lindo. Requisito para ter doação tem que ter ânimos donantes. Ou seja, o doador, que é quem propõe, né? O proponente, ele tem que ter vontade de doar. Aí você fala, mas é lógico, né? O que é vontade de doar? Quando eu dou, eu tenho que querer doar. E a doação, ela é específica. Ela é voltada para uma determinada situação, para alguém. E ela tem um caráter de patrimonialidade. Ela não ela tem uma destinação específica. Então, eu tenho o ânimos donante, que é vinculado com a transferência de bens, e o donatário tem que ter aceitação, o que a gente já falou, e essa capacidade passiva tem essa observação no artigo 542. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. Uma coisa é eu querer doar uma joia para minha filha. Eu vou dar um anel de formatura para ela. Sabe os presentes que a gente fala? Ah, minha filha formou, vou lá e dou um anel de formatura. O que eu estou fazendo é uma doação. Beleza. Aí, não sei se vocês já devem ter ouvido falar dessa situação. O pai da Maria faleceu e ele deixou 3 filhos, Maria, Pedro e João. Aí o pai faleceu, deixou um patrimônio lá. Só que Maria não quer receber esse patrimônio. Ela não quer... E ela renuncia o direito à cota dela. Então, imagina que o pai faleceu, deixou 600 mil reais. Ficaria para os 3 herdeiros 200 mil para cada um. Só que Maria não quer. Ela renuncia. Houve ânimos donantes de Maria? Isso é uma doação? Ou a renúncia é um outro instituto jurídico? Eu acho que renúncia. É outro instituto jurídico. Doação não é contrato? O que ela tem que ter? Sim. Primeira parte, o doador.
Segunda parte tem que ser quem? Donatário. Donatário. E o que tem que estar doado aí no meio do caminho? Um bem específico, certo? Tá bom. Então, quando a Maria fala assim, não quero receber isso, ela doou? Ela fez uma doação? O que vocês acham? Não, ela só não aceitou. Ela não teve aceitação. Então, cuidado, são institutos jurídicos diferentes. Doação é uma coisa, renúncia é outra, totalmente diferente. Renúncia, ela não é específica. Doação, gente, tem que ter de um lado doador, do outro lado quem vai receber. Como se eu estou renunciando, falo, não, abro mão desse direito. Aí quem vai receber é os dois irmãos. Mas eu não sei qual deles vai receber a minha parte. Vai ser dividida lá, não sei quem vai receber. Eu simplesmente renunciei. E eu renunciei o quê? Um valor que não foi dividido ainda. Olha aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Se o pai deixou uma casa que vale 600 mil para 3 filhos e a Maria abre mão da cota dela, qual parte da casa que ela abriu mão? Não foi vendida. A parte dela. A parte dela, mas tem como falar o quarto? A cozinha, o banheiro? É isso que eu tô falando. Ah, tá. Não tem a parte específica. A doação é doar um caderno para outro. A renúncia, eu não tenho algo específico. Toda vez, não só a renúncia, nós temos outros institutos que eu vou dar de exemplo para vocês. Por exemplo, a sessão gratuita. Por exemplo, eu posso ter a questão do solvente, né, de eu dar um pagamento, da ação em pagamento, não sei se vocês lembram desse instituto, eu dou uma coisa em pagamento no lugar de outra. Por exemplo, eu estou devendo 30 mil para uma pessoa. Aí eu não tenho dinheiro, falo para ele, você aceita receber meu carro, que vale 30 mil? Ele fala, beleza. Uai, eu doei meu carro para ele? Não, eu dei em pagamento. Eu substituí um pagamento por outro. Cuidado com esses exemplos na prova. Certo? A doação, então, o que é ânimos donandi? É querer doar. Eu quero dar isso aqui, o carro, para ele. Se for para ele pagar os IPTU tudo em atraso, isso é uma doação pura ou é uma doação onerosa? Onerosa. Onerosa. Tem um encargo. O encargo é ele pagar os IPTU todos em atraso. Certo? Professora? Oi. Alô, eu tive uma dúvida aqui, e o objeto que o doador vai doar, ele tem que ser no nome dele, obrigatório, assim, ele não pode doar, por exemplo, é que eu ia dar um exemplo, deixa eu pegar aqui, o pai de um menino comprou um PlayStation para ele, aí o PlayStation agora é do menino, só que ele quer doar para o amigo dele. Todos maiores de idade, digamos assim. Eu não sei o exemplo direito, é porque eu tô pensando nisso, assim. Entendi. Não, sua pergunta é bem interessante. Continua o raciocínio. Aí, assim, a minha pergunta, assim, no final, concluindo, assim, o menino, ele tem direito de fazer essa doação? Ou se não, já que tá na posse dele, assim, foi comprado pelo pai, ou se não é o pai que tem que autorizar, já que ele que comprou? A doação, primeira questão importante aí, quem pode doar é quem é dono. A doação, ela não transfere posse, ela transfere propriedade. Primeira questão, tá? Ela é diferente lá, nós vamos estudar ainda a locação, que é o próximo contrato, para locar. Não precisa ser dono, basta ter posse. Por isso que a imobiliária, que não é dona da casa, ela pode locar a casa para você, certo? Agora, na doação, para doar, tem que ser dono. Interessante, quem recebe já é dono da coisa também, tá? Então, se eu doei alguma coisa para minha filha, ela já é dona dela, com a doação. Se não respeitou o encargo, eu vou ter que entrar com uma ação específica. Por isso que eu falei que eu vou misturando isso aqui com um pouquinho de processo que vocês vão começar a estudar e já acostumar com esses nomes jurídicos de ação. Eu vou revogar
É uma ação revocatória. Eu vou revogar a doação, porque eu não tenho como pegar a coisa de volta, porque se eu doei, quem recebeu já é dono. Então, olha a sua pergunta. Eu não falei que eu posso doar para incapaz? Então, Sim. eu dou de presente para minha filha, que tem 5 anos de idade, um PlayStation. Não é a prática? Uhum. Beleza. Só que a minha filha quer dar de presente PlayStation para outra pessoa. Eu acho que é mais ou menos a sua pergunta. Pode? Sim, sim. Ela dá o PlayStation para outra pessoa? Bom, aí vem um detalhe aqui na doação, gente, que essa questão da escritura, a doação para ser válida, ela tem que ser por instrumento público ou particular. E esse instrumento, ele necessitaria desse escrito, né? E aí ele fala que não precisa ser por instrumento público ou particular, podendo ser verbal, que é o que acontece na maioria das coisas. A gente está dando presente para os outros, a gente não manda os outros assinar contrato que está recebendo presente. Ele fala que ela pode ser verbal quando ela for, inclusive, imóvel de pequeno valor ou doação de pequeno valor. Só que o legislador não fala qual é o pequeno valor. Olha só, gente, que namorado que vai dar uma joia para uma menina, um colar de 100 mil, e vai falar para ela assim, eu tô te dando colar, mas para ser válido, assina aqui que você está recebendo. 100 mil reais para mim é muito dinheiro. Eu acho 100 mil. Aliás, um celular, esses lançamentos aí desse trem aí, ó, tem celular aí que é 8, 9 mil, para mim é muito dinheiro, né? O legislador não estabeleceu qual é o valor. Ele só fala que só é obrigado a ser escrito, que nós vamos falar na próxima aula sobre essa questão, é quando ele for de grande valor. Agora, pequeno valor é tudo verbal. Então, veja bem onde nós vamos chegar, o que eu falei no semestre passado da compra e venda. Volta a pergunta para você. Uma criança que está estudando numa escola e ela tem 5 anos, aí você é a mãe dela e dá o dinheirinho para o lanche. Você dá para sua filha lá. Ó, minha filha, mamãe vai te dar aqui 10 reais para você comprar o lanche no intervalo. Ela tem 5 anos, começou a estudar na escolinha. Aí ela vai lá na lanchonete e compra o lanche. Não foi uma compra e venda? Foi ou não foi? Sim. Esse Sim. negócio é válido? A lanchonete é obrigada a vender para ela ou a lanchonete pode recusar a vender porque ela é menor? A lanchonete pode, porque na compra e venda não precisa ser capaz, assim, com um pequeno valor dessas coisas quanto aos costumes. Compra e venda, gente, assim como a doação, aliás, todo o contrato, a gente vai olhar a questão da adequação social, que é o princípio da insignificância. Então, aí que vem o pequeno valor. A coisa mais comum é pai dar dinheiro para mim comprar picolé na praia. O menino vai e compra picolé e mesmo assim o contrato é válido, ele existiu. Ah, mas professora, a senhora falou que a vontade tem que ter vontade, a vontade tem que ser consciente e livre. Como é que criança não vai ter vontade livre e consciente? Mas isso é um caso de adequação social, baseado no princípio da insignificância, que permite que, mesmo que seja incapaz, os contratos sejam válidos. Então, depende do que essa criança está doando. Pelo princípio da insignificância, lembra da boa-fé objetiva? Boa-fé objetiva tem a ver com objeto. O objeto tem a ver com conduta social. Qual é a conduta social nossa? O que é comum para nós? Coisas que a gente considera insignificante, como um celular até, né? Dependendo do celular, né? Porque tem uns que Deus me livre. Mas dependendo do celular, vai depender da época, vai depender do tempo. Por isso que cada caso é um caso. Então, por exemplo, o PlayStation hoje, se for ele já está ultrapassado. Eu imagino, né? Então, se essa criança quiser dar esse PlayStation presente, quem recebeu é válido. Agora, é diferente se ela tiver aí. Eu vi um casal tá divorciando, eles estão brigando porque o cara tem um jogo que a gente vai acabar a qualquer momento minha aula aqui, tá? É um óculos que ele põe virtual e ele entra no negócio, o trem é quase 30 mil reais. Eu pirei no jogo do cara, eles estão brigando para dividir isso. Aí já não pode, se for uma criança doando isso aí. Fala, Sival. Você falou de casamento, compra e venda, eu lembrei daquele caso, acho que foi nos Estados Unidos, que
Uma confeitaria, o cara se negou a fazer um bolo porque era casal homossexual. Você viu isso? Aí deu